Olá, gente, boa tarde. Boa tarde para vocês. Hoje vocês estão me ouvindo bem? Estou convidando a Gláucia, que é a nossa convidada de hoje. Sejam todos bem-vindos. Oi, boa tarde. Oi, Tá me ouvindo bem? tô super bem. E você, tá me ouvindo? Tô sim. Aqui foi Vou precisar de melhor. Hã? Quanto tempo, né? Vou É, precisar do óculos para melhor. tá bom, tá ótimo. O meu é de só para longe. A idade vai chegando e a gente vai precisando usar óculos. Não, tá assim, ó, tudo nublado. O pessoal já está entrando, a gente Quanto já tempo tem. É, bom te ver aqui. tá ótimo. Vai ser ótima a sua contribuição com a gente também. A gente tem vindo numa semana assim desafiadora, surpreendente, né? Acho que todo mundo está vivendo um pouquinho isso. Com E, certeza. e o tema que a gente vai conversar hoje é super, hiper importante, né? Principalmente porque a gente está entrando nessa segunda semana de confinamento, né? Terminando essa segunda semana, porque muita gente já ficou no confinamento na semana passada. Já tem Ah, eu já tô bastante há gente. 10 dias. É, É. o meu foi na segunda-feira passada, então também tem mais ou menos isso. 7, 8, 9, 10, é isso aí. Eu ainda saí um Uhum. pouquinho na semana passada, mas fui para academia e voltei, fui para academia e voltei. Na quarta-feira já fechou tudo. Aí a gente ficou estamos só em casa. Deixa eu ver quem está por aqui. A Gabi do Rio, a Sandra, sejam bem-vindas. Fabiola Faria, a Magali, que é aqui de São Bernardo. Larissa. Larissa, fala pra gente de onde que você é. A Clarice. A Gabi tá avisando que chegou, já te vi. Jaque do Rio. Pedro. A Catiane. Ou é. Não, Kátia Nilman. Ok. Ah, Lele, a Letícia, seja bem-vinda, Letícia Rodrigues, aqui de São Bernardo, Rafael, a Paula Muniz, Maria Alice, a Carol Neri, direto dos Estados Unidos, vendo a gente, que legal. A Lu Porto, Fernando, aqui de São ah, Bernardo, Heloísa, a Daniele, a Lu Porto, Suelen Trolese, que bom que você está aqui hoje com a gente. Restaurantes Pamadores, eu acho que é isso. Se eu estiver falando errado, vocês me corrijam. A Vanessa de Barra Mansa, a Nutri, Vanessa Vasconcelos, seja bem-vinda. Que bom que tem muita gente interessada nesse tema, que também é do meu interesse, de interesse de todos nós, né? Eu fui buscar uma especialista hoje para dividir com a gente, né? Esse tema que é tão importante. A gente vai falar hoje sobre dicas para manter a saúde mental no isolamento, né? Então, como é que será que está a cabecinha desse povo que está acompanhando a gente aqui, né? Eu confesso para vocês que todos os meus esforços estão sendo para ser positiva, né? E tenho tomado muitas ações e muitas decisões para evitar que o negativo chegue, né? Porque eu acho que isso influencia é, de uma forma que não é muito legal, né? E faz com que essas oscilações acabam acontecendo um pouco
algumas vezes a mais, né? Então, a partir do momento que a gente se coloca numa posição de se conhecer, a gente sabe aquilo que nos afeta menos ou aquilo que nos afeta mais, né? E aí, se conhecendo, a gente consegue blindar algumas coisas, tomando ações que são necessárias, né? Para a gente iniciar o nosso papo, eu vou pedir para a Gláucia se apresentar para quem está por aqui e conta um pouquinho quem é a Gláucia, o que que você faz, qual é a sua especialização. Pode falar um pouquinho para a gente. Olá, gente. Boa tarde. Boa tarde, Ariane. Queria te agradecer pelo convite. É sempre muito bom poder falar daquilo que a gente gosta de falar, que a gente conhece e que leva a gente a estudar ainda mais, né? E boa tarde para quem não está nos assistindo agora, mas vai assistir depois. Eu sou Gláucia Xavier Rafael, eu moro em Barra Mansa, sou de Barra Mansa e sou psicóloga já há bastante tempo e sempre atuei na área de recursos humanos. Sempre trabalhei com desenvolvimento de pessoas, com seleção, com treinamentos comportamentais para líderes, gestores, supervisores. E de 5 anos para cá, eu estou atuando exclusivamente na área clínica. Tenho uma especialização em terapia cognitivo-comportamental e uma especialização em constelação familiar sistêmica. E é isso, estou aqui hoje com uma vontade muito grande de poder contribuir numa questão que está presente mais do que nunca na vida de todo mundo. É verdade. E a gente tem visto uma busca muito grande por tudo isso nos últimos tempos. Tanto que a gente vê que vem surgindo novas técnicas, novos estudos, né? A própria constelação, né? Eu acho que é uma coisa bem mais nova, ou se ela já existia há algum tempo, agora que ela começou a se popularizar, né? E são grandes possibilidades dessa descoberta, né? E quando a gente se viu nesse cenário diferente, né? Sem precedentes, porque a nossa geração não viveu nada parecido com isso, né? E aí a gente está precisando se entender, a gente está precisando olhar para dentro. Aí surgiu essa ideia da gente compartilhar e eu fiz o convite para a Gláucia, que ela aceitou prontamente, né? Todos nós estamos vencendo desafios essa semana, né? De se colocar aqui, de dividir com outro aquilo que tanto que é do nosso estudo, da nossa especialização, mas assim, também todos os que aceitaram o desafio agora também se colocaram à disposição de buscar coisas novas para trazer, né? Fizeram um estudo e uma preparação para esse momento para a gente compartilhar o que tem de melhor, o que a gente tem de melhor para oferecer. E aí eu falei que sejam pelo menos 30, 40 ou 50 minutos, né? Que a gente pense positivo. Independente do assunto que for, né? Nós falamos de assuntos variados essa semana. A gente falou sobre produtividade no home office, depois a gente falou da questão dos contratos com a Ariela. Ontem a gente conversou com o Henrique, que também foi muito legal, falou sobre vendas e a questão comercial. Então, assim, que sejam minutos que a gente vai olhar para dentro e que a gente vai pensar positivo, né? E assim, a gente conversou antes, a gente pensou em algumas coisas, né, para trazer para vocês hoje aqui. E a ideia, assim, o que eu quis perguntar para a Gláucia, para ela dividir com a gente, né? Como que essa situação que a gente está vivendo pode gerar um desconforto emocional a ponto de afetar a nossa saúde mental? Como é que você acha que esse cenário faz com que seja possível isso chegar a afetar a nossa saúde mental? Ariane, é muito interessante que quando eu comecei a ler e a pensar sobre essa situação, me veio à cabeça assim, a própria palavra, o sentido ortográfico da palavra. E aí eu fui no dicionário, né? Fui lá olhar de novo. Quando a gente fala em isolamento e confinamento,
qual é a primeira impressão ou sensação ou percepção que você tem, que nós temos, de uma limitação, de estar afastado de estar impossibilitado né? Então, a sensação que eu sinto, falando bem de minha percepção, é disso aqui, ó. É como se a gente tivesse que nos fechar. Então, o momento realmente é desafiador. É desafiador para todos nós, né? Eu não conheço ainda no meu círculo de amizade pessoas que tenham vivido essa situação que nós estamos vivendo agora. E o que ela traz junto com ela? Você está me ouvindo, Ariane? Tô sim. Eu tô dando uma olhada nos comentários das pessoas para a gente ver o que é, depois como é que a gente vai trabalhando os comentários, tá bom? Ok. E o que ela traz junto com ela? Ela traz uma sensação de total insegurança. O grande momento que nós estamos vivendo agora é de um ponto de interrogação. Eu não tenho resposta, você não tem resposta, a gente não sabe como vai ser amanhã e a gente não sabe como vai ser semana que vem. Isso traz uma instabilidade. E aí, pensando um pouco no seu público, né, nos seus clientes, as pessoas que tiveram que trazer o seu trabalho para casa estão tendo que continuar produzindo, cumprindo metas, entregando relatórios. Eu tenho até compartilhado isso um pouco aqui com meus vizinhos, gente com criança dentro de casa e com notebook e administrando aí essa questão emocional. Existem 2 pontos, Ariane, que a gente tem que ter como premissa para a gente começar a falar disso. Primeiro, nós, seres humanos, somos seres relacionais. Nós nascemos e nos desenvolvemos em relação com o outro, em comunidade, em família, em grupo. Então, por base, né, por histórico, nós não nascemos para viver isolado. Nós não sabemos fazer isso. Nós precisamos um do outro. Então, num dia para a noite, apareceu uma epidemia, um vírus, e que chega para todo mundo e fala assim: a primeira coisa que você tem que fazer é se isolar. O resto nós vamos ver depois como é que a gente faz. Se vai usar gel, se vai usar álcool, se vai usar máscara, o que vai usar. Então, chega para a gente uma surpresa, uma novidade, que coloca a gente num lugar que não é um lugar experimentado, que não é um lugar vivenciado, que não é um lugar prazeroso. E, obviamente, começa a sentir agora, uma semana, 10 dias, os efeitos dessa situação não prazerosa, desse mal-estar, desse desconforto. As pessoas já estão começando a verbalizar isso, né? Os primeiros dias foram mais tranquilos, a gente pode até chamar que os primeiros dias viraram aí tipo umas férias, e agora não mais, já está bem desconfortável. Então, o primeiro ponto é esse, né? Pensar que nós somos basicamente seres relacionados. E a segunda coisa é que nós somos gerenciados, movidos e regidos o tempo todo pelas nossas emoções. Tudo que nós fazemos, nós envolvemos as nossas emoções. E aí eu posso falar de várias emoções, mas vamos nos concentrar nas bases, né? Na tristeza, na alegria, na raiva, na dor, no nojo. Então, assim, tudo que eu faço o tempo todo, eu estou sentindo alguma coisa, tenho um sentimento, tenho uma emoção. E neste momento, qual é a emoção que está prevalecendo na maioria de nós? A insegurança e o medo, né? E aí eu pego o medo como exemplo. Eu tenho atendido online algumas pessoas e as pessoas que já sofrem com medo, elas estão com medo muito maior. E esse medo é um medo comum a todos nós. Não é só ela que está com medo porque ela já tem um quadro ansioso ou etc e tal. Todo mundo está com esse medo, uns mais e uns menos. A questão é, basicamente,
cada indivíduo administra essa emoção de um jeito. Uns com mais recursos, outros com menos. Uns demoram tempo, mas começam a digerir isso e fluem bem durante o processo. Outros adoecem, né? Porque tem uma série de outras coisas que interferem no que eu estou sentindo. Então, usando o medo como exemplo, você imagina um gerente que tem lá uma equipe e ele está gerenciando 20 pessoas, ele foi para casa, as 20 pessoas para casa, e da casa dele ele tem que fazer o trabalho dele, gerenciar essas 20 pessoas, essa equipe, e cobrar os relatórios, cobrar as metas, que vocês trabalhem por contrato, com meta, com objetivo, com planejamento. E nesse momento ele está tomado de muito medo, porque ele não sabe se vai fechar um mês, ele não sabe como é que ele vai. Eu até assisti a palestra no segundo dia, que você falou de contrato, né, com aquela advogada. Mariela. Mariela, porque assim, é uma grande incógnita o que vai acontecer daqui para frente. E aí eu tenho duas formas de lidar com esse medo. Quais são as formas básicas? Eu luto, eu encaro, me agarro nele, vamos ver quem ganha, né? Ou eu fujo. E aí, quando eu fujo, eu vou para um lugar que pode ser paralisante. Você imagina um gerente numa hora dessa, tendo acometido, né, transtornado por um medo, além do que a gente acha que é um equilíbrio, um fator normal, e ele simplesmente não conseguir realizar o trabalho dele de casa e essas pessoas ficarem cada vez mais perdidas e a gente não sabe se a gente vai precisar ficar mais assim, né? Então, essa emoção, ela está presente em muitas pessoas. A questão é como eu lido com essa emoção. O que eu vou fazer com ela? O que eu vou fazer com esse sentimento de insegurança, de medo? Algumas pessoas estão aí mais entristecidas, mais embotadas, têm muita necessidade de sair, de ir para a rua. Então, é importante pensar nisso agora. E aí você falou uma palavra aí no seu início que é o autoconhecimento, né? Como eu costumo ficar quando determinadas situações me impactam. E essa situação agora ela pode virar um grande monstro para algumas pessoas. O que acontece quando eu estou com esse medo? Quando eu estou com muito medo? Essa emoção, essa sensação, ela reage no meu corpo, porque as coisas funcionam todas conectadas. O nosso comportamento, Ariane, ele não é tão espontâneo quanto a gente acha que é. Faço assim, eu gosto de fazer assim, porque eu acostumei a fazer assim. Lógico, a gente cria hábitos, com certeza, né? Mas eu me comporto mediante a forma como eu encaro determinadas situações. Então, vamos lá. Nós temos um evento agora, certo? Qual é o evento agora? Todos em casa, ninguém pode sair e só sair para uma situação emergencial. Não sabemos quanto tempo. A quarentena vai durar 15 dias, não vai? Dependendo da forma como eu lido com essa notícia, com esse fato, porque é um fato, estamos todos no mesmo barco aqui, eu vou reagir de determinada forma. Vamos imaginar que eu já tenha passado por outros momentos também muito desafiadores e muito complicados. Eu vou ter como pegar lá atrás, nessa minha história, algumas habilidades, algumas estratégias que eu usei para me ajudar agora. Mas se eu já tiver um histórico de muita experiência negativa e reviver isso, eu trago de novo essa emoção e me comporto de novo como eu me comportei. E aí é que está, quando eu discuti isso com você um pouquinho, o modelo do esquema cognitivo comportamental. Tudo começa aqui. Tudo começa num pensamento, tudo começa numa interpretação. Qual é a interpretação que eu faço deste momento, né? Ele é um momento que eu vou poder descobrir um monte de coisa em mim, desafiador, levei meu trabalho para casa. Gente, eu estou tendo que me virar em mil, porque além de trabalhar, eu ainda administro lá a cozinha, mais os filhos pequenos, né? Mais o marido que também está trabalhando.
isso está acontecendo comigo, tá? Eu vou até depois usar o meu exemplo. Ou eu vou olhar para essa situação e falar: caraca, o Brasil quebrou, eu estou ferrada, eu não sei como eu vou pagar minhas contas. E aí eu entro num processo de adoecimento emocional, com certeza, né? Então é preciso vigiar isso, né? Eu digo que a gente tem que estar sempre vigiando, gente, porque a gente cai em armadilhas, a gente se auto-sabota. E, mais uma vez, né, falando, é uma experiência nunca vivida. Nunca vivida. Então, assim, é novo e a gente está lidando agora, Adriane, com a nossa sombra, né? A gente está todo dia olhando para a nossa sombra, assim, confinado dentro das nossas casas, do nosso apartamento. E nos dando conta das nossas dificuldades reais, assim, gente. Das nossas limitações, Nossas né? limitações. E aí a gente pode. Desculpa, a gente Não, pode e voltar das nossas relações mais íntimas, né? muito das nossas relações. Para onde nós voltamos? Para nossa casa. Né? Eu passo, Ariane, de segunda a sexta na minha casa sozinha. Marido em outra cidade, filhos universitários, né? Eu estou há 10 dias com todo mundo aqui dentro. Né? E sem a minha ajudante. Então, assim, se a gente não tiver uma habilidade emocional para administrar esse espaço que passou a ser a nossa casa, o nosso lugar de convívio e de prazer, também eu estou atendendo. Então, eu tenho que ir para um lugar onde eu fique em silêncio, onde eu fique em conexão. É um convite, eu vejo esse momento como um convite para a gente estar muito em presença com a gente, sabe? Eu olhando para mim, gente, não dou conta disso, e aí? O que eu vou fazer? Eu vou continuar usando as minhas bengalinhas ali? Você quer ver uma coisa que hoje a gente começou a discutir num grupo aqui, assim, a falta de tempo. As pessoas reclamam o tempo todo que não tem tempo de fazer academia, que não tem tempo de fazer pilates, que não tem tempo de brincar com o filho. E agora a gente dá conta que eu vou fazer com o tempo que está sobrando. Pode ser que não sobre realmente. E a gente não se dá conta de que a gente precisa fazer alguma coisa nesse tempo, ou também pode não fazer. Então, olha quantas coisas levam a gente a questionar. O importante é a gente não adoecer nesse processo. É a gente não adoecer, porque pode ser que a gente fique um longo tempo assim. Uma das coisas assim, o medo foi uma descoberta também muito grande para mim nos últimos 3 anos, né? Porque é tudo isso que você falou assim, é a forma da gente encarar as coisas. O que o medo significa para mim, né? O medo significa para mim me preparar melhor para algo que vai vir. Então, eu peguei esse medo e falei assim: olha, a partir de hoje, medo vai significar para mim o seguinte: quando eu sentir isso, eu vou me preparar muito mais. Né? Então, quando algumas pessoas que eu chamei para fazer a live falaram assim: mas eu tenho medo. Eu falei: que bom! É ótimo sentir medo, porque eu tenho certeza que você vai estudar, que você vai se preparar, que você vai estar tranquila na hora, que você vai respirar, você vai conseguir estar tranquila para dividir com as pessoas. Então, assim, é a forma como a gente encara as coisas. É claro que eu tenho medos que ainda preciso superar muitos e que pode ser que eu nem supere todos eles, né? Porque a gente se auto-sabota, né? Então, assim, eu tenho medo de altura. Se eu tenho que passar numa passarela, por exemplo, numa estrada, eu não vou passar. Eu já fiquei, assim, paralisada na escada de ficar olhando a passarela, voltar, pegar um táxi para poder atravessar para o outro lado. Isso não foi uma, duas ou três vezes. Então, este medo me paralisou, né? Medo de outras coisas? Tenho também, mas eu tento pegar esse novo significado que eu dei para o medo na minha vida e virar e falar assim: pô, você tá com medo? Ah, então tá. Então, ó, você vai ter que se preparar 3 vezes mais do que você se prepararia normalmente, né? Então, é a forma como a gente também vê essas coisas. E essa é uma situação desafiadora.
Dá medo? Dá medo, porque é o medo da insegurança, do desconhecido, né? Quando você vai para algum lugar desconhecido, você já pensa assim: eu tenho que me preparar, eu tenho que ver qual é o melhor caminho para eu não entrar numa comunidade, para eu não passar numa rua deserta. Mas quando você sabe o caminho, você já vai tranquilo e tão desligado que às vezes você não sabe nem como que você chegou lá, porque você vai automaticamente, né? Uma das ferramentas, assim, uma das coisas que eu uso como ferramenta e que você citou é a questão de se auto-vigiar. Isso é uma das coisas que a gente pode buscar alguns gatilhos que façam com que... O que é um gatilho, né? É aquilo que a gente coloca para lembrar a gente, né? Olha, na hora que você estiver deixando o negativo chegar, o que você vai fazer? Ah, eu vou lá e vou correr, vou fazer uma meditação. Eu vou lá e vou fazer uma oração. Aí isso pega, pá, e me volta para o positivo de novo. Então, nesses momentos de oscilação, saber aquilo que faz você voltar para o real, para o positivo, para o tranquilo, são coisas que a gente precisa descobrir e deixar lá listada no caderninho, né? Então, assim, E isso que você, e que você acaba usando como estratégia. Porque, na verdade, você fez um processo aí de aprendizagem. muito. Não foi? Foi. Você descobriu qual é a tua ferramenta, qual ferramenta que você usa para essa questão. Isso é um processo de aprendizagem. O cérebro aprende assim. Se você ficar repetindo para o cérebro determinadas coisas, é igual ao computador. Ele vai entender que é verdade. Entendeu? Então, assim, a cada situação que você vivencia, a forma como você interpreta ela traz uma reação no seu corpo, aquilo vai sendo registrado, você vai cada vez arquivando aquilo. Aquilo vira um aprendizado, se eu posso usar esse termo, de funcionamento. E o modelo cognitivo, ele parte do princípio que eu tenho como interromper esse ciclo. Por exemplo, evento ruim, evento negativo, aciona um pensamento, eu tenho medo de falar em público. Nossa, eu vou passar mal, vou ficar vermelha, eu vou desmaiar. Pensamento, ok? O pensamento vem, Ariane. A gente não tem como impedir isso. As janelinhas estão abertas e eles entram, né? Mas eu tenho como aprender ferramentas para falar, opa, ele não é 100% verdade. Quais são as ferramentas que eu tenho para transformar esse pensamento aqui e não sentir a emoção do medo? Ah, eu posso fazer isso, isso, isso. Você achou aí as suas alternativas. O outro vai dizer, não, eu vou treinar, eu vou filmar até eu ficar boa, eu me dou conta. O outro vai fazer o quê? O curso de oratória, que ele acha que é o que vai... Você está me entendendo? A questão é a gente não fechar esse mundo da percepção, senão você fecha o ciclo cognitivo, que é evento, pensamento ruim, emoção ruim, comportamento inapropriado, inadequado, desadaptativo. E nesse momento que a gente quer é uma autorregulação. Ah, vai ter dias que eu vou estar tensa, porque tem um cliente me ligando e ele também está com um pipinão e eu não vou conseguir resolver. Vai, como sempre teve, né, Ariane? Você lá no trabalho ou você na sua casa. E como que eu equilibro isso? Então, as pessoas usam muito a palavra humor. Hoje eu acordei num mau humor, hoje meu dia foi horrível. Esse humor que as pessoas se referem, Ariane, ele é balizado nessas sensações fisiológicas que a emoção traz. O que acontece com o teu corpo num dia que você está mega feliz? Que você recebe uma notícia feliz, ou que você está fazendo aniversário, ou que você ganha um presente. Quais são as reações que você tem? O sorriso aumenta, o peito estufa. Então, assim, eu aprendi com uma professora de programação neurolinguística que nesses momentos é a hora também da gente prestar atenção na nossa comunicação, o que a gente está falando para a gente mesmo, né? O ouvido mais perto da minha boca é o meu, assim, o que eu estou reproduzindo? Vai ser difícil? Eu não vou dar conta? Tá, né? Quais são as palavras que eu estou usando? Porque eu estou ouvindo, eu estou mandando essa informação para o cérebro. Então, assim, eu aboli da minha vida a palavra difícil. Nossa, nós estamos vivendo um momento difícil. É desafiador, sim. É isso aí. Está sendo para todo mundo. Não tem ninguém que chegue ali na varanda agora e fala, eu estou na boa aqui.
estamos todos no mesmo barco, todos. Isso talvez nos dê também uma sensação maior de pertencimento, né? A nossa nação está toda no mesmo barco. Alguns numa situação talvez um pouco mais desfavorável que o outro, mas estamos vivendo a mesma situação. Deixa eu falar os comentários das pessoas aqui. Ó, a Carol, que está nos Estados Unidos, né, em Indiana, ela falou que já tem 3 semanas de confinamento e que ela tem ainda mais 2 pela frente. A Lu Porto Matos está fazendo 20 dias de confinamento. A Sandra está falando que está nos prestigiando os tops. O Diego Salviano de Santos está nos ouvindo de lá, nos assistindo. A constelação Eliane colocou assim: Luz do Ser Instituto se orgulha de ter você na caminhada das constelações. Linda, que linda. A Carol está escrevendo assim: muita insegurança. O não saber e o não ter controle é muito difícil. A gente que administra o trabalho, as crianças, isso é super difícil também. O Henrique está dando um oi para gente. O Henrique foi entrevistado de ontem. A Ana Lu escreveu: parabéns, doutora Gláucia. A Jaque do Rio, muito bem colocada a situação do medo. A Lu escreveu: o professor aborda esse tema e agora vem a vivência. A Sandra colocou: é bem isso, pensamos em tudo ao mesmo tempo. É verdade. E aí, às vezes, a gente tem que aprender a quietar. Aquieta. Fala, pessoal, aquieta, cabecinha, né? A Sandra também está dividindo com a gente que ela reduziu a visibilidade das notícias e redes sociais. Está ficando tudo muito. Eu também. Não, semana passada eu recebi as mensagens e decidi não compartilhar. Essa semana nem recebi, eu estou recebendo. Já estou deletando direto, tá? Essa é uma dica, inclusive, Ariane, que eu ia dar assim como: evite excesso de informação desnecessária, né? A gente está reclusos, então as pessoas estão mantendo as suas televisões ligadas o tempo todo, os seus notebooks, os seus telefones. A gente tem que saber dosar o que a gente precisa dali, porque senão a gente aumenta o nosso quadro de preocupação, aumenta o nosso quadro de ansiedade, e aí não tem situação que dê conta disso. Se você ligar a televisão, ela vai ficar 24 horas só falando nesse assunto. E ela fala em número, e ela fala em curva, e ela fala em economia, e aí você já parte para outros pensamentos financeiros, de dinheiro. Então, assim, escolha um momento do dia para você assistir o noticiário, se informe da situação e ponto, acabou. Vai fazer as suas coisas, vai ler sobre o que você precisa ler, ou então sobre outras coisas que te distraem, porque senão a gente cai na armadilha da hiperinformação. E essa hiperinformação, ela, nesse momento, para muita gente, ela é prejudicial. Ela vai estimulando o cérebro. As pessoas estão dormindo, às vezes, até pouco, porque eu tenho que ver o pronunciamento de não sei o quê, eu tenho que ver fulano falar. Gente, para aí, com o que você está alimentando aqui, né? É alimento que você está. Então, assim, é hora de evita. Escolhe aí o noticiário que você vai ver, qual canal você vai ver, pegue as informações que são importantes até para o seu trabalho. Né? Eu preciso saber disso porque eu estou desenvolvendo um projeto, ou preciso entregar aí uma TCC, estou fazendo um mestrado, estou aproveitando para estudar. Mas, assim, muita informação agora, ela vai ter um conteúdo de mais ansiedade e pode levar a gente para um estado de desesperança. Isso é muito ruim, né? Muito. A Vanessa Vasconcelos falou assim: reprogramar as palavras e pensar que é o momento. Essa questão das palavras, para mim, é uma coisa também que eu tenho vivido muito nos últimos tempos. Tenho trocado todas, também já aboli o difícil, né? Algumas pessoas que eu atendo, eu já falei, coloco desde o começo: vamos aceita praticar. Aí a pessoa fala: aceito. Então, assim, nunca mais você vai falar a palavra difícil, você vai falar a palavra desafio. É desafiador. Porque eu falo, quando a gente olha de frente um desafio, o que você pensa? Eu vou para cima, eu vou encarar porque eu quero vitória.
E quando você fala difícil, a derrota já vem, né? Não gosto nem de ficar falando. Mas, assim, as palavras têm um peso muito grande. Se as pessoas soubessem disso, a gente pensava 15 vezes antes de abrir a boca. E é o vigiar que você falou, né? É o vigiar também as palavras e o impacto que isso tem pra gente e para as pessoas. É aquilo que você falou do pronunciamento. Ah, todo mundo tem que ver. Mas todo mundo quer. Eu não tenho que ver nada. Eu falo, eu não quero ver. Ah, não importa. Ah, mas ele. Ok, não quero. Por quê? Não é todo mundo. Primeiro que generalizar eu também não gosto, né? Todo mundo é muita gente. Né? Então, assim, que Fala de você, forma, né? que forma que a gente. O que sai da nossa boca, o impacto que isso tem tanto na nossa mente quanto na mente do outro e nas nossas relações, porque somos seres relacionais, né? E aí a gente não dá para prever, não dá para acreditar que o outro vai ter um filtro que ele vai me ouvir falando difícil e vai falar assim, nossa, falando difícil, ela está querendo dizer desafio. Não, não dá para a gente achar que o outro vai transformar tudo que ele ouve também de nós. É nós Acho é que que precisamos nos vigiar, né? sim. Deixa eu ver o Sim. que mais. Que atitude A outra louvável de vocês, dica pensando. Acho que Andréia. Que atitude louvável de vocês pensando em quem está em desconforto. Parabéns, meninas. A Gabi está perguntando assim: meninas, como ajudar os idosos que são ativos neste momento de isolamento, incluindo o familiar, que para eles é tão importante? é o ontem eu estava assistindo uma palestra, inclusive, do presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, e a grande preocupação deles nesse momento é o trabalho que pode ser desenvolvido, que deve ser desenvolvido com essas pessoas mais vulneráveis, né? Porque os idosos estão mais vulneráveis. Alguns já apresentam algum quadro de problema, né, de transtorno, outros não, mas é mais complicado mantê-los ali sobre vigília o tempo todo e eles entenderem que não pode sair agora. E aí a gente tem que realmente usar a nossa criatividade para estar o tempo todo propondo situações para esses idosos, situações diferentes e que tragam prazer. Ariane, é muito importante a gente estar conectado nesse momento com pequenas coisas que nos deem prazer. Ah, mas dentro de casa eu tenho que fazer almoço, olhar as crianças, trabalhar, fazer relatório. Você vai seguir uma rotina de trabalho tentando o máximo que você puder seguir a mesma rotina que você tinha lá no seu escritório, com os intervalinhos, com horário de almoço, com horário para parar de trabalhar, né? Porque a gente também tem que ter isso. E nesses momentos você tem que ter coisas que te alegrem, para você alegrar a você e ao ambiente da casa. Isso é muito importante para o idoso, porque ele já começa a achar que não tem atividade nenhuma, ele não tem mais propósito. E nós não podemos perder a nossa conexão com o nosso propósito. Eu estou trabalhando de dentro de casa um período, eu não vou ficar para o resto da vida aqui. Isso é temporário, a gente precisa entender isso. Isso é temporário. Quando eu voltar, eu tenho um projeto que eu escrevi em dezembro, que ele vai continuar rodando. Né? Eu tenho um propósito de vida que é estar com a minha empresa em tal lugar, em determinado. A gente precisa estar o tempo todo assim, ó, caminhando pertinho, lado a lado, nos ajustando ao nosso propósito. E, de repente, nesse momento, dar um propósito para esse idoso, né, que está preso, pode ser um grande desafio também, mas como diz o meu marido, é o que temos para hoje, né? Então a gente precisa tirar os coelhos da cartola e partir para a criatividade, o que dá para fazer. Eu lancei um desafio para mim nesses dias que eu estou na minha casa, porque eu e a cozinha a gente não se entende muito bem. Eu não cozinho, eu não tive estímulos positivos durante a minha vida toda para gostar de cozinhar. O que eu pensei, gente? Essa é a ótima oportunidade de eu aprender a fazer alguma coisa. E o meu marido cozinha divinamente bem. Então eu falei, agora é a hora. A hora que ele vai para a cozinha, ontem ele foi fazer um empadão
frango. Eu falei, eu quero aprender empadão de frango, porque se a gente não se propuser coisas novas, novas coisas não vão aparecer. Esse movimento tem que vir de dentro. Eu preciso abrir essa janela mental, entendeu, Ariane? E aí, quando você falou da meditação, você citou a meditação aí como uma alternativa para você. A meditação hoje está sendo muito utilizada e estudada exatamente porque ela nos conecta a nós. Não é porque ela faz a gente flutuar, levitar, ir para outro mundo, não tem nada de holístico nisso. Tem todo um embasamento da física quântica que diz que quando eu volto a minha energia para mim, eu me reintegro, eu me equilibro, né? É a famosa autorregulação. Eu me autorregulo e vejo, opa, hoje eu estou mais assim do que assim, eu preciso voltar. E a meditação é uma excelente ferramenta. Excelente. Eu vou ler só o comentário da Regiane. Ela é minha cunhada, mora aqui em São Bernardo. Eu sou coordenadora de uma escola e percebo como as famílias delegam muitas funções que realmente não são nossas. Como a escola é importante. É muito, né? Eu fico imaginando agora esse período, as crianças em casa, né? E as mães têm que fazer tudo e trabalhar, e os pais também. Eu não tenho mais criança, mas eu fico com aquela sensação assim, como a criança traz uma alegria para casa, né? E muitas pessoas não conseguem se conectar com isso. Elas vão mais para a coisa do trabalhoso, do pesado, da irritação. E essa é a hora de aproveitar essas crianças em casa para trazer de volta assim, vamos brincar no chão, vamos fazer massinha, vamos jogar a almofada para o alto. Porque o que você vai fazer numa hora dessa? Você vai trancar cada um no quarto? Não De vez é, em quando deve dar vontade, né? Tem que perguntar, né? tem que perguntar para as meninas aqui. A Sandra, eu ainda tenho bastante dificuldade de concentrar em uma única coisa e meditar. É um desafio. Desafio aí, ó. O Ale tá falando que quer comer o empadão. Eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Quais são os comportamentos que a gente deve evitar para não gerar ansiedade e não gerar tristeza? O que a gente pode evitar no nível comportamento? O que a gente pode evitar para que isso não nos traga, não nos remeta à tristeza, não nos remeta à ansiedade? Olha, Ariane, existem vários comportamentos que a gente poderia estar dando como exemplo aqui, né? Mas assim, a gente já falou do primeiro, que é um comportamento de você, nesse momento, se afastar do excesso de informação desnecessária. Você tem que estar informado daquilo que você precisa no momento para você, para o seu trabalho e ponto, né? O máximo que você vai se inteirar aí é de que dia que nós vamos poder retomar nossas vidas normais e como é que isso vai ficar economicamente, mas isso pode ir chegando aos poucos, tá? Isso não precisa vir você ficar o dia inteiro lá para estar se alimentando dessas informações. A outra coisa é sair daquele lugar do pensamento vitimista, né? Ai, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Gente, não existe vítima nesse momento. Nós todos estamos no mesmo barco, né? Não existe uma pessoa que possa dizer agora assim: ah, não, para mim está tudo tranquilo, eu estou indo para o escritório, eu estou indo para a farmácia, estou levando as crianças. Não tem. Então, assim, sai desse lugar, porque quando você vai para o lugar da vítima, você distorce a realidade. A realidade não é essa. Nós estamos numa situação temporária que vai voltar, a gente não sabe ainda se ela vai voltar toda numa hora só, se nós vamos voltar aos poucos, mas saia desse lugar de achar que você é o prejudicado, o coitado, e que você, logo agora que você estamos todos. É importante pensar todo nesse Brasilzão, nesse mundão, e que talvez seja essa grande oportunidade que a gente precisa de nos dar conta da gente, o que eu sou, o que eu estou fazendo, para que serve a minha meta, o meu propósito, o que eu quero com isso.
Olha, gente, de um dia para o outro eu estou trancada dentro da minha casa. E eu que achava que era bom, já não estou achando mais, né? Então a gente tem, assim, tem muita coisa aí para pensar, ao invés de se colocar nesse lugarzinho de ai, nossa, como é que vai ser? E ficar nessa marezinha. E um outro comportamento, Ariane, que eu acho que vem para assim, procure fazer coisas que te dê alegria. Vamos lá. Eu estou varrendo a minha casa, tá? Eu gosto de determinadas músicas e algumas músicas eu sei cantar, outras eu não sei cantar. Eu, Glaucia, tenho pouquíssimas oportunidades de dançar. Eu não tenho lugar para dançar na minha cidade. Então, o que eu faço? Eu coloco aquela música alta, canto junto àquela música e começo a dançar, porque não tem ninguém me olhando. Não importa a roupa que eu estou vestindo, né? Eu boto um fone no ouvido, boto a altura que eu quiser e já foi comprovado também, não sou eu que estou falando isso, que a música tem um poder de trabalhar neurotransmissores e a gente libera uma cascata de substâncias que traz prazer e alegria para o corpo, assim como a atividade física, né? Mantenha a sua atividade física dentro de casa, pede para o seu personal mandar um videozinho da sua aula, vai lá para a sala, abre lá a janela, deixa o sol entrar. Tem gente que adora tomar sol. Você já falou para mim que o sol é um diferencial na sua vida, não Muito, é? muito, muito. Então, se você já sacou isso, tem algum lugar da sua casa que entra um sol ali, deita ali, pega aquele sol. Você não pode ir para a praia, você não pode ir para a piscina. É aproveitar. A gente tem como aproveitar pequenos momentos, pequenas coisas para nos trazer bom humor. Bom humor, porque nós vamos passar por isso, estamos passando por isso. Não dá para rebobinar e voltar para trás, né, Ariane? Não dá para mudar a pauta e mudar a área. Eu preciso estar bem hoje, aqui, agora. Como é que encarar isso? É. E assim, você vai falando e assim, são tantas coisas para compartilhar que a minha cabeça fica fervendo aqui. Só que a gente tem 10 minutos e o Instagram vai derrubar a gente. Ai, que pena. Que a gente ficava aqui o resto da noite falando. É, o sol me faz muito bem, me faz muito bem, me transforma numa outra pessoa. Eu estou priorizando isso, então eu estou acordando um pouco mais cedo para poder subir e tomar minutos de sol que seja. E esses dias conversando com a Sandra que está online aqui com a gente, eu ainda falei para ela: não deixe de tomar sol. Vai para a janela e fica lá 10 minutos tomando sol, porque faz a diferença na nossa vida. O sol é fantástico. E você ainda falou assim: vamos aproveitar. Nesse momento, ninguém é vítima. Nós não somos vítimas nunca. Então, vamos aproveitar esse momento para fazer esse exercício e se livrar desse fardo para o resto da vida. Nós precisamos ser responsáveis pelas nossas ações. Nós precisamos ser. A gente tem que segurar o rei da nossa vida. Quem comanda esse cavalo aqui sou eu. Então, assim, pega de volta aquilo que você está dando na mão da outra pessoa. Porque você ser vítima é você pegar esse rei e falar assim: ó, toma aqui, ó. Ah, não deu certo a minha vida. Ah, foi o governo. Ah, eu não foi o governo. Ah, foi meu vizinho. Então, assim, cata isso de volta, toma a responsabilidade, esquece a palavra vítima, esquece. Ai, meu Deus do céu. Não reclamem, isso não melhora em nada, não ajuda ninguém. Vamos aproveitar esse momento e fazer esse exercício. E uma das coisas que você falou que eu estava dando risada aqui é porque eu falo que está sendo um momento desafiador, mas está sendo muito rico, porque eu falo assim que eu tenho vivido promessas de Deus na minha vida, porque eu trabalho viajando, eu viajava muito. E nós mudamos para essa casa que nós estamos em julho do ano passado. E aí, há umas semanas, uns 2 meses atrás, eu falei pro meu marido assim: ai, eu não quero ir, porque eu quero tanto curtir minha casa que eu não curti ainda. Aí ele: ai, que pecado falar isso. Nossa, nós mudamos para cá em julho. Eu falei: ué, é um sentimento que está nascendo aqui em mim, que eu acho que eu ainda não curti minha casa. Então, assim, eu estou vivendo essa promessa de Deus. Não foi isso que eu pedi para Deus, para o universo, que seja? Tá aí. Então, eu estou vivendo, estou curtindo a minha casa.
Em pequenos momentinhos, porque eu ainda estou trabalhando muito, mas estou vivendo. E tudo que você falou aí se resume, Ariane, na autorresponsabilidade que a gente tem, né? De parar de apontar os dedos e ficar nas expectativas que eu só vou melhorar se, só vou ser feliz se, e voltar para a gente. Sou eu. E a autorresponsabilidade de fazer por mim. Olha, a gente tem 7 minutos. Então, a gente, para aproveitar esses 7 minutos, eu queria que você desse algumas dicas para a gente de atitudes que a gente pode ter para minimizar o impacto dessa situação e a gente conseguir manter a positividade, manter a nossa saúde mental. O que a gente pode fazer? Olha, Ariane, o ideal é assim, procure o máximo manter a mesma rotina que você tinha no seu trabalho, né? Com planejamento, com foco, com metas, com os horários, com a sua rotina. Nada de trabalhar na cama, deitado, de pijama, no sofá, porque você se entrega. Ok. Então, assim, procurar trazer aquilo que você fazia lá para o seu ambiente. Compor regras com a sua família. Compõe regras, combinados. Olha, combinado, essa hora eu estou atendendo ali, ninguém pode ir, ninguém abre a porta, eu não posso ser interrompida, ninguém abre a porta, eu não posso ser interrompida. Hoje a louça é minha, à noite a louça é sua. A gente precisa ter combinados e a gente começa a desenvolver aí a empatia, né? Se colocar no lugar do outro e assim, não tem ninguém para ajudar agora, gente. Estamos só nós, vamos lá, cada um faz o teu papel. E isso é bom até para as crianças, porque elas já vão participando de um contexto que é um contexto que pode voltar a acontecer a qualquer. E aí a gente tem que desenvolver habilidades emocionais para essas crianças crescerem de uma forma mais firme, mais forte, né? O conceito da resiliência é isso. É você se tornar cada vez mais forte, apesar das adversidades, aprender com elas e transformar. Então, assim, as dicas dentro da sua casa é isso, estabelecer combinados, não tem essa coisa de eu vou tentar. Não dá para tentar, não dá. Vai ser assim, na hora que a gente sentar para almoçar, não tem celular, não tem celular. Vamos conversar, vamos olhar no olho, não vamos falar de epidemia, né? Vamos falar de bobeira, vamos rir. Se a gente não procurar pequenas coisinhas que alegrem esse ambiente, que traga prazer, que traga risadas, que traga humor, a gente pode caminhar, sim, para um lugar bem baixo astral, né? Bem ruim, bem complicado. Não é isso que a gente quer. Tentar é outra palavra que a gente pode deletar junto com a palavra difícil. Porque quando a gente fala tentar, a gente está dando brecha para nossa cabeça e fala assim, se a gente não conseguir, tá tudo bem. E não tá tudo bem, não. Então, fala, eu vou buscar, eu vou conseguir, eu vou fazer isso acontecer, né? Eu acho que é mais uma. Ó, o Alexandre escreveu, não aguento mais, o Alexandre da Ive aí em Bananal. Não aguento mais lavar louça, eu quero voltar a ter computador para arrumar. A gente também. A gente também não aguenta mais lavar louça. A gente também, né? Pois é. A minha pequena não aguenta mais ficar presa, quer atenção o tempo todo. A Regiane escreveu que adorou as dicas. Quero, do fundo do meu coração, agradecer a Gláucia por ter aceitado esse convite, por ter dividido esse conteúdo com a gente, que é maravilhoso. Dava para a gente ficar aqui o resto da noite conversando. Mas vamos combinar. Hã? É muito gostoso esse assunto. A gente vai para vários lugares, né? É um assunto que também eu gosto muito, porque há uns 3, 4 anos eu busquei essa formação para agregar no meu trabalho, né? Quero agradecer todo mundo que passou por aqui, ó, adorei. Duas maravilhosas, parabéns pela live, foi de muita valia neste momento diferente que estamos passando. A Grazi Braga está falando parabéns. O Wellington Pena assistindo a gente lá de Brasília. A Camila Bruno falando, Mila Bruno, a Gláucia é muito sábia, também acho. Que bom que ela está aqui dividindo com a gente. Estamos remando. E olha só, eu quero dizer para vocês que essa live vai ficar salva no meu story.
durante 24 horas. Depois disso, a gente vai levar ela para o canal do nosso que a gente tem no YouTube. Só que no canal do YouTube, vocês não vão procurar @Ariane Valiante. Vocês vão procurar @Valiante Consultoria, porque é o canal da nossa empresa, ok? Quero convidar vocês para as próximas lives que vão acontecer. Amanhã é fantástica. A gente vai estar com a Dani Trolese, a gente vai falar sobre marca pessoal, como é que a gente vai posicionar a nossa marca pessoal em tempos de crise. Então, assim, como é que a gente aqui que está se expondo para dividir isso com vocês, o que tem por trás disso da nossa marca, o que a gente quer passar para as pessoas, né? Como é que a gente trata da nossa própria marca, da nossa figura, como as pessoas nos veem nesses tempos de crise. Então, a Dani é uma profissional... A Dani é uma profissional que eu admiro muito. Ela falou assim, não vou conseguir assistir hoje, mas ela está assistindo logo dentro das 24 horas mesmo. Segunda-feira, a gente vai falar de alimentação com a Carla, que é nutricionista também, que faz parte do meu ciclo aqui de relacionamento. Semana que vem a gente vai falar de exercício físico. Então, a Gláucia falou aqui de trazer o personal. Eu vou trazer o pessoal da academia que eu treino para conversar com a gente. Vamos falar de tecnologia semana que vem. Então, assim, tem muita coisa boa. A gente vai cair porque a gente está no nosso último minuto. Eu acho que o da Gláucia travou. Mas eu quero agradecer muito vocês, ok? Muito obrigado para todo mundo que esteve aqui com a gente. O Henrique está falando parabéns pelos temas abordados. A Lê está falando assim, Ariane, eu não te conhecia, adorei seu posicionamento. Agradeço vocês. E muito obrigada, gente. Aguardo vocês amanhã às 17 horas. Deixa eu ver se a Gláucia consegue voltar para dar tchau. Eu acho que a gente não consegue voltar. Mas, assim, foi maravilhoso. Muito obrigada. O contato da Gláucia vai estar aí também no meu perfil, caso vocês queiram acompanhar ela. Clarice também está agradecendo. Liliane, a Magali. Gente, muito obrigada. Espero vocês aqui amanhã às 17 horas com a Dani Trolese, que também é fantástica e vai ter muita coisa para dividir. Segue o meu perfil para vocês verem a programação da semana que vem, tá bom? E olha, muito controle emocional pra gente, viu? Um beijo para vocês.